Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia, ouvinte da Rádio Catedral 106.7, sintonia da felicidade, só sucesso. Amados irmãos e irmãs, reflitamos sobre a festa que havemos celebrar no próximo domingo, o domingo em que a igreja recorda e celebra o batismo do Senhor. Cacemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Amados irmãos e irmãs, a igreja celebra a festa do batismo do Senhor e é com esta liturgia repleta de reverência que as três grandes revelações ou teofanias do tempo do Natal são levadas ao pleno cumprimento. A primeira dessas revelações foi o nascimento de Jesus, que celebramos no dia de Natal. Nesta teofania, foi-nos dado conhecer aos olhos humanos que Deus assumiu uma natureza semelhante à nossa e se permitiu nascer neste mundo como homem, como um de nós, sem deixar de ser Deus. Deus vem a Israel e ao mundo da mesma maneira que todos nós. Em Cristo, Deus nasce de pais humanos em uma família particular, em um lugar e tempo particulares. Em Jesus, Deus assume a nossa natureza, nasce como uma criança. Nós vimos a Deus numa criança e como homem adulto, embora Cristo seja Deus, porque Cristo é Deus. A segunda dessas revelações, ou teofanias, foi comemorada no domingo passado no Brasil, na solenidade da Epifania do Senhor. Embora, na grande maioria dos países do mundo, nós celebramos no dia próprio, que foi ontem, 6 de janeiro. Muitos vão se lembrar que, em virtude do calendário, da diferença do calendário gregoriano e juliano, alguns países do Oriente que ainda não observam o calendário gregoriano vão celebrar mais adiante, porque há uma diferença de 10 dias entre o nosso calendário e o calendário juliano. Mas a festa dos Reis Magos foi celebrada ou domingo passado ou ontem, na grande maioria dos países cristãos. Ora, na Epifania de Cristo, Cristo é revelado como Messias, isto é, como o verdadeiro Rei de Israel. Com essa revelação, vieram também sinais que prefiguravam a missão de Cristo. Uma missão pela qual ele transformaria não somente Israel, mas o mundo inteiro. A igreja professa e crê que Cristo é o cumprimento de todas as expectativas de Israel, de que Deus enviaria ao seu povo o Messias, o ungido. Mas muito além do que isso, acreditamos que ele é o próprio Deus de Israel que vem a esse mundo como Messias. E a terceira dessas revelações é apresentada na liturgia do próximo domingo, em que a igreja aceita e medita o batismo de Cristo. Perdão. Embora esse acontecimento dê ouvidos e pronuncie o sacramento do batismo da igreja, não devemos confundir os dois. Cristo não recebe o sacramento do batismo, e aquilo que João concede não é o que a igreja faz quando as crianças e as pessoas são batizadas. O batismo de João era um ato ritual de purificação, muito parecido com o mikvé, que um israelita fiel aceitava antes de entrar no templo. Ou seja, um ritual de purificação, de penitência, uma ablução penitencial, ou quando é requerido aos que se convertem ao judaísmo,
os chamados, quando há uma conversão ao judaísmo. A imersão no mikvé é também praticada pelos homens antes do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Em algumas comunidades, assume-se como um ritual semanal antes do Shabat, da celebração do sábado. Nós sabemos que é possível a conversão ao judaísmo. Então, aqueles que se convertem ao judaísmo devem fazer a chamada mikvé, que é uma ablução, geralmente uma ablução, derramar a cabeça como um rito de purificação. Jesus apresentou seu mikvé, ou batismo, como ato pelo qual alguém estaria preparado para receber o Messias e entrar com ele na era messiânica. É misterioso saber por que o próprio Cristo aceitaria esse tipo de batismo. Talvez seja para mostrar a profundidade de sua identificação com Israel e que, como seu Messias, não esperava ou pedia nada de seu povo escolhido, que a princípio ele próprio não o fizesse. Ou talvez fosse para prenunciar sua imersão no pecado e na morte, no terrível evento da cruz. Assim como ele desce as profundezas do rio Jordão e em seguida emerge, assim será o seu mistério pascal. Morrer para a morte e ressurgir para a vida. Os padres da igreja, ou seja, os primeiros líderes da igreja, apresentaram a ideia de que quando Cristo mergulhou nas águas do batismo de João, ele santificou todas as águas do mundo para que fossem usadas no sacramento do batismo da igreja. Todas essas ideias são interessantes e úteis, mas nenhuma em si é a revelação ou a teofania que a liturgia de hoje, do próximo domingo, nos apresenta. Porque a grande revelação do batismo do Senhor, é discernida não na razão de ele aceitar o batismo, mas que naquele momento, algo sobre a identidade de Deus nos foi revelado que não era totalmente conhecida, ou mesmo considerada possível. O batismo de Cristo é a ocasião em que a Trindade nos é revelada. O Filho se dá a conhecer, o Pai fala e o Espírito Santo desce na forma de pomba. É esse mistério, o mistério da Santíssima Trindade, que traz as revelações ou as teofanias do tempo sagrado do Natal ao seu cumprimento. Deus se nos revela como uma comunhão de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E, amados irmãos, qual é a lição que nós devemos trazer dessa festa que celebramos? Lembre-se, cristão, que nós não acreditamos que Deus é apenas uma ideia em nossa mente ou uma projeção do nosso melhor eu. Deus não é para você uma força desconhecida e incognoscível do universo, ou um sentimento que você contém em seu coração. Nada disso. Não se trata de um deísmo. O único e verdadeiro Deus se revelou em Cristo como a Trindade, a misteriosa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma comunhão do amor divino na qual vivemos, nos movemos e somos, e temos o nosso ser, e existimos. É este amor divino que trouxe tudo à existência, que tudo criou do nada, a partir do nada, e por causa de Cristo. Criou do nada por causa de Cristo, com Cristo e em Cristo. É para esse amor divino que todos nós um dia retornaremos. Eis a grande revelação que nos vem no Natal. A encarnação do Verbo, quando Deus se faz um de nós, quando Deus aceita se tornar um de nós, Ele tira o véu, Ele nos fala finalmente quem é Deus. Deus é um Espírito perfeitíssimo, todo-poderoso, eterno, Criador do céu e da terra. Mas Deus não é um ser solitário, mas solidário. Ele é uma comunhão de amor. Um só Deus em três pessoas que se amam de modo perfeito. O Pai ama o Filho
E esse Filho é o seu logo, o seu pensamento, que é amado desde sempre, que é gerado desde a eternidade. E esse amor que une os dois é uma pessoa, é o Espírito Santo. Deus não nos criou porque estava entediado, porque o mundo era algo, não existia nada. Deus sempre se bastou e há de se bastar, porque Deus é perfeitíssimo. Deus nos criou por um ato de amor. E no Natal, esse amor se faz visível no rosto inocente de uma criança. Celebremos o batismo do Senhor recordando que nós fomos batizados, mergulhados, into onoma tu patru, tu uiu tu hagio pneumatu. Fomos batizados em nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Não em 3 nomes, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Isso é heresia. Há um só nome, uma pessoa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque há um só Deus. E nesse nome divino, nesse Deus onipotente e eterno, são 3 pessoas, um só Deus, nós somos mergulhados para a eternidade. Um bom fim de semana, boa festa do batismo do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jojão, Deus é 10.